Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão do PISME, módulo 2, 2024. É a questão número 1. A questão diz assim: um recipiente cúbico de paredes finas aberto na parte superior e de lado 2A, é parcialmente preenchido com água. Tá aqui a água, tá? Aqui está o cubo. Um bloco cúbico sólido e uniforme de lado A é colocado na água, de modo que a altura da água aumenta de H, como mostra a figura abaixo. No equilíbrio, o bloco fica 2/5 no equilíbrio, tá? Isso é importante. 2/5 do seu volume acima do nível da água. Considere A igual a 10 centímetros. Item A. Calcule a densidade do bloco. Bom, pessoal, vamos aqui fazer primeiro as análises, né, os dados que ele nos dá. Ele fala que 2/5 do seu volume está acima da água, do nível da água. Então, esse pedacinho aqui, ó, 2/5 de V. Como o volume do bloco total é V, então embaixo da água quer dizer que ele está submerso. Para completar um V, 3/5 de V. Por quê? 2/5 de V mais 3/5 de V é igual a 2 mais 3, 5. V sobre 5. Corta, volume igual a V. Tá? Então, ótimo. Já vimos qual é a parte submersa, qual é a parte, né, que está acima do nível da água. Tá? A gente tem também que desenhar as forças, né? A gente tem aqui a força peso do bloco agindo para baixo, sempre vertical para baixo. E como ele está parcialmente submerso em um líquido, a gente tem a força de empuxo agindo para cima, tá? A força de empuxo é sempre vertical, sentido para cima, tá? Quando ele se encontra num fluido. Então, vamos escrever aqui, força de empuxo, força peso, ok? Peso para baixo, empuxo para cima. Só que ele fala que nessa situação de volume é na situação de equilíbrio, tá? Na situação de equilíbrio, a gente tem que a força resultante é igual a zero, ou seja, se eu fizer o somatório vetorial, peso mais empuxo, ela é igual à força resultante. Se eu for analisar de forma escalar, peso menos empuxo, porque eu tenho que escolher um referencial, né? É igual a zero, porque um vetor é contrário ao outro. Então, peso é igual ao empuxo na situação de equilíbrio, tá bom? Então, peso é igual ao empuxo. Então, agora a gente vai abrir essa equação colocando os valores que a gente tem. Então, para isso, pessoal, a gente vai relembrar alguns conceitos importantes, tá, pessoal? Esse aqui é um print do meu e-book de equações, conteúdos de física completo para Enem e vestibulares, conceitos resumidos, equações, unidades de medida, conversões, tá? O link está aqui fixo nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer, tá? Resumo de física completo do ensino médio, desde cinemática até física moderna. Então, essa parte aqui é a parte da hidrostática que fala o teorema de Arquimedes, o empuxo, que é o que a gente vai utilizar. A equação do empuxo é a densidade do líquido vezes o volume do corpo vezes a gravidade, tá? Onde a densidade é do líquido, tá? Tem que estar no sistema internacional em quilogramas por metro cúbico, tá? O empuxo é uma força, tem que estar em newtons. V é o volume submerso, tá? Em metros cúbicos vezes a gravidade, tá? E também, geralmente, a gente utiliza a equação da densidade junto, tá? Para resolver os problemas. Densidade igual a massa sobre volume, tá? A densidade do corpo é igual a massa do corpo sobre o volume do corpo. A densidade do líquido é a massa do líquido vezes o volume do líquido, tá bom? Então, vamos voltar. Agora é só substituir os valores. Eu vou substituir aqui em cima que eu acho que vai ficar mais organizado, tá? Peso é igual ao empuxo. Aí a gente sabe que o peso é massa vezes gravidade, tá? E o empuxo é densidade vezes a gravidade vezes o volume. Então, vamos escrever isso aqui. Peso é massa do bloco vezes a gravidade. Empuxo é a densidade do líquido vezes a gravidade vezes o volume deslocado, ok? Então, pessoal, a gravidade eu já posso cortar com a gravidade, já para facilitar, tá bom?
Aí eu tenho que a densidade do líquido, ele fala que é água. Então, eu sei que é 10 ao cubo. A densidade do líquido. Eu tenho o valor do volume submerso, que é 3/5 do volume. Pessoal, é o seguinte, volume do cubo, vamos lá, volume do cubo é igual a aresta ao cubo, ou lado vezes lado, né? Então, volume do cubo vai ser... Eu não posso usar 10 centímetros, tá, pessoal? Centímetro é medida, não é medida do sistema internacional. Então, eu tenho que multiplicar por 10 elevado a menos 2 ou dividir por 100, tá? Metros. Então, 10 vezes 10 a menos 2 é 10 elevado a menos 1 metros. Então, 10 centímetros é 10 a menos 1 metros. Então, eu vou usar o 10 elevado a menos 1. Você poderia colocar 0,1 elevado ao cubo. Volume do cubo vai ser igual a 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Esse é o volume do cubo, tá? Isso aqui vai ser muito importante pra gente. Ou do bloco, tá? Eu chamei aqui de bloco, aqui chamei de cubo, mas tanto faz. Eu vou botar bloco aqui embaixo para não confundir. Bloco, ok? Então, eu vou ter que a massa do bloco eu não tenho. Vou botar ela quieta aqui. Densidade do líquido é 10 ao cubo. Volume deslocado vai ser quanto? 3/5, volume deslocado, volume do líquido deslocado, 3/5, que está submerso, tá? Vezes o volume do bloco total, 10 a menos 3, tá? Beleza, olha só, tá começando a tomar forma. Aí eu sei também que a densidade é igual a massa sobre volume, nós vimos lá. Então, a densidade do cubo é igual a massa do cubo sobre o volume do cubo, certo? Se eu multiplicar cruzado, a massa do cubo vai ser a densidade do cubo vezes o volume do cubo, tá? Eu vou trocar esse MB que eu coloquei aqui para MC, tá? Que eu chamei de massa do cubo, só para ficar com a mesma linguagem, né? Mas acho que vocês estão entendendo, né? Aqui é a massa do cubo. É a mesma coisa que massa do bloco, é só para a gente ficar com a mesma incógnita, tá? Então, densidade, eu vou substituir aqui. Massa do cubo é densidade do cubo vezes o volume do cubo. Eu vou fazer o seguinte, vou repetir aqui, tá? 10 ao cubo vezes 10 a menos 3. Densidade do cubo, a gente quer descobrir. O volume do cubo nós temos, que é 10 a menos 3. Que é igual a 3/5 vezes 10 ao cubo vezes 10 a menos 3. O 10 a menos 3 de cá corta com 10 a menos 3 de cá, porque é tudo uma multiplicação. Vai ficar 3/5 vezes 10 ao cubo, quilogramas por metro cúbico. Aqui dá pra gente abrir um pouquinho mais. 3 vezes 10 ao cubo vai dar 3.000. 3.000 dividido para 5 vai dar 600 quilogramas por metro cúbico. Ele não fala a unidade que a gente quer, esse é o sistema internacional. Mas se ele quisesse em grama por centímetro cúbico, é só dividir por 1.000, que vai dar 0,6 gramas por centímetro cúbico, ok? Então, você pode deixar numa unidade ou na outra, ok? Eu gosto de trabalhar sempre o sistema internacional, tá? Porque na dúvida, o que a banca vai querer, né? Eu aposto no sistema internacional, mas também, já que ele não está especificando, não estaria errado também, ok? Vamos lá, letra B. Calcule a variação de altura H da água no recipiente. Ele quer essa altura H aqui no recipiente, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos fazer essa questão por passos, tá? Vou separar. Só muito importante que a gente olhe essa imagem aqui de cima. Aqui, se você olhar de cima, é o bloco. Aqui é a água, tá? Isso tudo vai ser importante para no final a gente poder fazer uma subtração de volumes aqui. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, vamos relembrar o volume do líquido deslocado. Volume do líquido deslocado. Nós fizemos isso lá no anterior, mas vamos fazer de novo. A gente tem que o volume do líquido deslocado é 3/5 do volume do cubo, ou volume do bloco.
volume do líquido deslocado vai ser 3/5 vezes 10 elevado a menos 3. Lembra que o volume do cubo que nós encontramos foi 10 elevado a menos 3? Então, o volume do líquido deslocado vai ser 0,6 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Tá? Beleza. Então, vamos guardar essa informação aqui. Agora, a segunda coisa que a gente vai fazer, aqui é mais matemática, tá? A segunda coisa que a gente vai fazer, a gente vai encontrar, agora a gente vai considerar a estrutura, tá? Ou seja, a área da base do recipiente. A gente vai encontrar esse volume total aqui. O volume, né, do cubo, o volume de um sólido, é a área da base vezes a altura, H, certo? Então, o que acontece? O volume desse compartimento aqui vai ser o quê? A área da base do recipiente, ou seja, essa área da base aqui, menos a área do bloco. Porque a gente tem que tirar a área do bloco, pessoal. O que a gente está querendo saber é justamente essa altura do líquido deslocado aqui, né? Então, a gente tem que fazer a área da base do recipiente menos a área do bloco, para a gente saber essa parte aqui, ok? Então, o volume do líquido deslocado também vai ser a área da base do recipiente. O recipiente, ele é quadrado, tá? A área do quadrado é lado vezes lado, tá? Então, eu sei que é 2 vezes 10 a menos 1, a base. 2 vezes 10 a menos 1 metros, porque é 10 centímetros o A. Então, eu vou ter 2 vezes 10 a menos 1 ao quadrado, porque é lado vezes o lado. Menos a área do bloco, aqui é 1 vezes 10 a menos 1, que é 10 centímetros. Então, 10 elevado a menos 1 ao quadrado, fecho, vezes a altura. Então, o volume do líquido deslocado, então, pessoal, 2 ao quadrado é 4, vezes 10 elevado a menos 1 ao quadrado, menos 2, menos 10 elevado a menos 1 vezes 2, menos 2. Aqui o quadrado ele se distribui pelos dois números, ok? Então, fecha, fecha, vezes H. Volume do líquido deslocado vai ser 4 menos 1, 3, vezes 10 a menos 2, H. Ok? Então, encontramos aqui uma segunda relação. Então, a primeira relação do volume deslocado e agora do volume deslocado considerando o recipiente. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse volume deslocado e vou jogar aqui. Então, eu vou ter que 0,6 vezes 10 a menos 3 vai ser igual a 3 vezes 10 a menos 2, H. H vai ser igual a 0,6 vezes 10 a menos 3 sobre 3 vezes 10 a menos 2. H vai ser igual a 0,6 sobre 3, 0,2. Repete a base e diminui os expoentes. Menos 3, menos 2, menos 3, mais 2, menos 1 metros. Posso escrever, posso abrir um pouquinho mais, 0,02 metros. Posso multiplicar por 100 e achar em centímetros, que equivale a 2 centímetros. Tá bom? Aí fica opcional aí a critério de vocês, já que ele não especifica na unidade que ele quer, tá? Vou marcar esses dois aqui. Vou marcar aqui, vocês tirarem o print. Tá bom, pessoal? É isso. Questão número 2. A questão diz assim: uma mistura de gelo e água líquida a 0 graus é colocada em uma garrafa térmica com dilatação térmica e capacidades térmicas desprezíveis, completando todo o seu volume. A garrafa é fechada hermeticamente, mas o isolamento térmico não é perfeito. Após um tempo, você abre a garrafa e percebe que o volume da mistura reduziu. O volume da mistura reduziu em 5 centímetros cúbicos, permanecendo a 0 graus Celsius.
explique o motivo, item A, né? Explique o motivo da redução do volume. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos ver alguns conceitos. A redução no volume da mistura de gelo e água líquida, tá? Dentro da garrafa, ela vai ocorrer devido à fusão parcial do gelo em água líquida, tá bom? Então, inicialmente, a mistura aqui, ó, estava a 0 graus Celsius. E ele estava preenchendo completamente todo o volume da garrafa que foi fechada hermeticamente, certo? Mas como o isolamento da garrafa não é perfeito, olha só como ele fala aqui, o isolamento não é perfeito, tá? Então houve troca de calor entre o ambiente e o sistema, tá? Então esse calor, pessoal, ele foi utilizado para fundir parte do gelo em água líquida, tá? Aí mantendo a temperatura constante, né, a 0 graus Celsius durante todo o processo. Tá? Então essa redução de volume, ela pode ser explicada, tá, pela diferença de densidade entre o gelo e a água líquida, tá bom? Olha só, item A. O gelo, pessoal, ele tem a densidade de aproximadamente 0,92 gramas por centímetro cúbico. Gramas por centímetro cúbico. E já a água líquida, densidade da água, é aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico, tá? Já a água líquida tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Isso significa, pessoal, que ao fundir um dado volume de gelo, tá? Ele se transforma em uma quantidade menor de água líquida em termos de volume, tá? Então, a fusão parcial do gelo vai provocar uma diminuição do volume total da mistura, sem essa mudança de temperatura, tá? Então, quando a garrafa foi aberta, o volume reduziu 5 centímetros cúbicos. Pessoal, isso confirmou que parte do gelo havia se transformado em água líquida, tá bom? Aí o que vai explicar a diminuição no volume total da mistura. Mas o item B vai ajudar a gente a ver isso melhor, tá? Olha só, o item B. Então, baseado nisso que a gente conversou aí, você faz um resuminho, tá? Porque aqui na mesa digitalizadora é ruim de ficar escrevendo, tá? Então, geralmente, essa redução de volume é explicada pela diferença de densidade entre o gelo e a água líquida, tá bom? Então, geralmente, ao fundir um dado volume de gelo, ela vai se transformar numa quantidade menor de água líquida em termos de volume, tá bom? Então, vamos lá, vamos para o item B para a gente ver como ficaria isso aí em termos de cálculo, né? Item B. Calcule a quantidade de massa que se transformou em água líquida. Só essa questão aqui, ela não é uma questão simples de interpretar, não, tá? Então, olha só. Eu sei que a densidade do gelo, olha como eu vou escrever, é 0,92 gramas por centímetro cúbico, tá? Eu posso escrever assim. Vou botar aqui igual. Esse 0,92, eu posso escrever assim, 92 gramas dividido por 100 centímetros cúbicos. 92 sobre 100 é a mesma coisa que 0,92, eu não mudei nada, é só para fazer uma comparação, tá? A densidade da água é 1 grama a cada 1 centímetro cúbico. Ou posso escrever dessa forma aqui, 92 gramas por 92 centímetros cúbicos. 92 sobre 92 dá 1. Então, isso volta a ser isso. Por que eu fiz isso? Quando eu comparo a mesma quantidade de massa, eu consigo ver a questão da redução do volume. Olha só, vou até botar de outra cor. 100 menos 92 centímetros cúbicos vai dar 8 centímetros cúbicos, tá? Então, olha só, existe uma redução de volume de 8 centímetros cúbicos se eu comparar as densidades com essas massas de 92 gramas, mas não é isso que ele quer. Então, agora a gente vai fazer uma regra de 3 simples, para a gente descobrir a massa. Uma regra de 3. Então, eu sei que 8 centímetros cúbicos é uma redução que equivale a 92 gramas de massa. 5 centímetros cúbicos, que é o que ele fala que reduziu em todo esse contexto aqui, reduziu 5 centímetros cúbicos, é X. Mas esse valor aqui é o de referência. Vamos lá, 8 vezes X, 5 vezes 92,
5 vezes 92 vai dar 460. X vai ser igual, quem está multiplicando passa para o outro lado dividindo. X vai ser igual a 460 dividido para 8, que vai dar 57,5 gramas. Essa é a resposta. Parece simples, né? Mas até você chegar nessa conclusão, fazer essa comparação aqui, não é tão trivial, né? Disseram que muita gente errou essa questão, né? Foi muito discutida aí. Então, pessoal, explicar o motivo da redução do volume era simples olhando as densidades. E aí, para calcular essa massa, a gente tinha que fazer uma comparação em relação às densidades que a gente conhece para ver a redução de volume, tá? Para então fazer uma regra de 3 simples e comparar com o volume que ele deu para a gente aqui, que é os 5 centímetros cúbicos. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.